Olá, meus irmãos, a paz a todos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Esmirna fazia parte de uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que é onde fica hoje a Turquia, que Jesus se revelou a João na ilha de Patmos para que ele escrevesse cartas para as 7 igrejas da Ásia. Jesus ditava as cartas e João as escrevia para enviar às igrejas, para fortalecer as igrejas da Ásia. E esta passagem está em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, que diz assim: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Veja já que interessante é que sempre começa com esta introdução ao anjo da igreja, que está em tal igreja, tal cidade, né? Aqui na cidade de Esmirna. E igreja aqui, irmãos, era numa casa. Eles não tinham templos como temos hoje, porque na época o Império Romano não permitia, né, que eles tivessem construções de templos. Então eles se reuniam nas casas dos irmãos. Mas nesta casa, que era a igreja, tinha toda a estrutura bíblica. Havia ali um pastor, havia ali os ministérios, havia ali uma ação social. Eles saciavam as necessidades dos órfãos e viúvas. Então tinha a ceia, tinha batismo, tinha toda essa estrutura ali mesmo na casa, né? Então ali já se fazia presente a igreja. E Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ou seja, Jesus se apresenta como aquele que é o Senhor de todas as coisas. Ele é o início de tudo e ele é o final de tudo. Mas também se apresenta como aquele que foi morto, que foi perseguido, que foi maltratado, foi torturado e assassinado. Foi morto com morte de cruz. E reviveu, ressuscitou. Então, por que ele se apresenta dessa forma para a igreja de Esmirna? Porque a igreja de Esmirna, ela vai passar por um processo de perseguição também muito ferrenho. Então Jesus já está preparando, dizendo: olha, eu, a cabeça da igreja, passei por isso, então o corpo, que são vocês, também passarão por essa situação. Mas fiquem firmes, eu ressuscitei, eu venci o mundo. Então vocês também vão ressuscitar. No fim de todas as coisas, quando eu estiver voltando, eu ressuscitarei a minha noiva. Então esse é um incentivo que Jesus está dando. E esta igreja, ela era liderada pelo bispo Policarpo. Policarpo foi um discípulo de João. João, que era discípulo escolhido por Jesus. Veja que privilégio dessa igreja, né? Ser liderada por um discípulo direto daquele que foi chamado para ser discípulo de Jesus. Praticamente ali a segunda geração de discípulos, né? Que maravilha, que privilégio. E este homem foi fiel ao Senhor por toda a sua vida. E aí, um tempo em que o imperador queria matá-lo, né, por perseguição ao evangelho, e ele insistia que Policarpo negasse a sua fé em Jesus. Então ele diz a célebre frase dele, que diz que há muitos anos ele servia a Jesus Cristo e Jesus Cristo nunca o decepcionou. Então ele não o decepcionaria naquele momento. Poderiam querer fazer o que quisesse com ele, que ele não negaria a Cristo. E ele foi martirizado, porém fiel a Jesus Cristo. É um exemplo, né, para todos nós. E o versículo 9 diz: Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Aí tem um detalhe aqui: mas tu és rico. Olha que interessante, Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Jesus conhece as nossas obras, irmão. A gente não precisa estar aí querendo aparecer para ninguém. Jesus conhece aquilo que fazemos para ele. Se fazemos de coração ou não, né? Fazemos para a mostração, fazemos para aparecer. A Bíblia está dizendo: eu conheço as tuas obras.
Aqui, nesse caso, eram obras boas, obras feitas de coração, por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho. E ele diz: conheço também a sua tribulação. Você às vezes está passando por situação e pensa que está sozinho, que Deus te abandonou, que Ele não está dando conta daquilo que você está passando. Não. Jesus conhece cada situação que nós passamos na nossa vida. Todos nós passamos dificuldades. E aqui é um consolo para nós, porque Deus está vendo. E se Ele nos ama e Ele conhece as nossas aflições, um dia nós seremos consolados, libertos de tudo isso. E ele continua dizendo: também conheço a sua pobreza. Aqui ele se refere a uma pobreza financeira, mas ele diz entre parênteses aqui, olha, mas tu és rico. Aqui ele já se refere à riqueza espiritual dessa igreja, que estava num patamar elevado diante de Deus. E ele continua dizendo que ele conhece a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. O que Jesus quis dizer com isso? Que tem algumas pessoas que se dizem judeus e não são. Como assim? Hoje poderíamos dizer assim, pessoas que se dizem cristãs e não são, né? Mas são filhos do diabo, porém dentro da casa do Senhor. Espantoso isso, né? Mas é isso que está dizendo aqui. Haviam ali pessoas, né, da etnia judaica, mas não eram verdadeiros judeus como Deus preparou e gostaria que eles fossem, como filhos de Abraão pela fé, e não somente filhos de Abraão pela carne. Então aqui ele está dizendo, se dizem judeus e não são, porque um judeu verdadeiro é aquele que Deus quer ver a fraternidade, quer ver o amor ao próximo, quer ver o amor a ele, quer ver fazer o evangelho chegar a toda criatura. Este é chamado de judeu verdadeiro. Como ele falou para Natanael, né? Aí tem um judeu onde não há nenhum dolo, né? Aí tem um verdadeiro israelita, no sentido espiritual. É isso que Deus quer dizer aqui dessa forma. Então, ele diz que são sinagoga de Satanás. Ó, sinagoga era o local onde os judeus se reuniam para ler a palavra, para discutir sobre os mandamentos, para orar, para falar com o Senhor. Mas aqui ele está dizendo que é sinagoga de Satanás. Ou seja, não dão liberdade para que o Senhor Jesus Cristo esteja habitando entre eles. É como se fosse templo de Satanás, essas pessoas. Então, a gente precisa ter cuidado, porque precisamos ser templo do Espírito Santo, né? Tudo que vai estar sendo feito através de nós e em nós tem que ser com a luz do Espírito Santo. Versículo 10 diz: não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão. Olha que aviso terrível, né? Veja que não foi uma coisa assim, olha, fique tranquilo, tenha uma vitória para você. Não são essas as palavras que estão aqui. As palavras que estão aqui, olha, não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que palavra difícil! Porque ser fiel até a morte significa que eles poderiam enfrentar a morte, ou estar dizendo ser fiel até você morrer, ou ser morto por alguém, né? Aqui, possivelmente, estaria falando da perseguição e que eles seriam mortos, né, por aqueles que o estariam perseguindo. Então ele diz, vocês vão ser provados e terão uma tribulação de 10 dias. 10 dias, não sabemos se eram 10 dias realmente corridos, normais, ou 10 dias significando 10 anos, né? Porque aqui está falando de Apocalipse. Então há muito simbolismo, né, dentro do Apocalipse. Então aqui
Jesus está dizendo que eles passariam por esse sofrimento. Eles não seriam livres desse sofrimento, mas seriam livres neste sofrimento. Jesus está dizendo que passaria com eles. Eu sei as tuas obras, eu sei as tuas tribulações. Eu estou com vocês. Vocês vão passar, mas tal como eu ressuscitei, vocês também vão ressuscitar. Permaneçam firmes. É essa palavra que Jesus está dizendo para a igreja, que hoje é uma palavra que a igreja hoje não gostaria de ouvir. Talvez a igreja hoje fale, que palavra dura é essa? Para que isso tudo? Não tem tempo mais para isso, eu trabalho o dia inteiro. Agora eu vou vir para cá para ouvir essas coisas. Mas é uma palavra que ela é ontem, hoje e será até o dia do Senhor Jesus voltar. Porque a palavra de Jesus permanece, né? Então aqui, uma igreja com dificuldades, uma igreja pobre, uma igreja que passa perseguições, porém uma igreja fiel, na qual Jesus Cristo não precisou fazer muitos acertos nessa igreja, tal como em outras igrejas que ele chamou a atenção. Igreja de Esmirna e Filadélfia são as duas igrejas que menos teve coisas para que Jesus chamasse a atenção da igreja, porque era uma igreja que procurava estar na presença do Senhor. Porém, em contrapartida, uma igreja sofredora, uma igreja pobre, difícil, né? uma situação difícil. Então, quando você olhar para você e ver situações difíceis de perseguição e de dificuldades das mais diversas, lembre-se da igreja de Esmirna. Então, uma coisa interessante na igreja de Esmirna é que a gente fica, às vezes, pensando sempre no livramento que Deus deu a Daniel na cova dos leões, no livramento que Deus deu a Mesaque, Sadraque e Abednego na fornalha. Mas, às vezes, a gente esquece de que Deus deixou aqui muitos dos seus discípulos, que já era a igreja do Senhor, padecer na mão dos seus inimigos, dos seus algozes, né? Vemos também lá no Antigo Testamento que os profetas foram mortos, muitos nas mãos de Acabe, muitos nas mãos de Jezabel, muitos nas mãos de outros reis maléficos de Israel. Então, até mesmo nas mãos de reis de outros países. E isso aconteceu, Deus permitiu isso acontecer. Alguns Deus livra no problema, alguns Deus livra do problema e alguns Deus não livra. Porém, a alma de cada um deles está segura no Senhor. É essa a verdadeira fidelidade que nós precisamos demonstrar para Deus, mesmo que não sejamos livres daquelas dificuldades, né? É que cada vez mais a igreja hoje está caminhando para um egocentrismo, né? Uma coisa só que eu não preciso, não posso, não devo, não é justo comigo passar por essas situações, porque eu sou igreja, sou noiva. E aí a pergunta que fica, os discípulos eram noiva de Cristo ou não? Claro que eram. E passaram tudo o que passaram, né? Então precisamos abrir nossos olhos, porque o apóstolo Paulo, ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Filipenses 4, né? Porém, esse posso todas as coisas, são todas as coisas, boas e ruins. Não foram coisas só boas. Ele falou também que ele sabe passar fome e necessidade, mas também sabe viver em abundância e fartura. Ele pode todas as coisas, porque Deus o fortalecia em todas as situações. E o principal disso tudo é que nós possamos nos apresentar a Deus como um obreiro aprovado. Como diz aqui, né, 2 Timóteo 2,15, que ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, apesar de tudo, nós precisamos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados. Hoje temos visto muita gente que diz que não pode mais ficar nessa igreja ou naquela porque não tem isso, porque não aguenta ver aquilo outro, a situação está difícil porque há irmãos assim, o pastor é assado. Começa a pontuar um monte de situações e, na verdade, essas situações sempre aconteceram
em toda a igreja, em todas as eras. Sempre houve ali o trigo e o joio no meio do povo de Deus. E na verdade o trigo, que é a igreja verdadeira, ela só vai produzir fruto do Espírito como temperança, domínio próprio e tantos outros nessa linha de paciência, se houver situações difíceis para que você possa ter em botar em prática, né, a paciência, botar em prática o domínio próprio. Porque se algo te confronta e você já sai, você nunca vai colocar o fruto do Espírito que está ali brotando, ele nunca vai frutificar em você. Porque toda vez que surge uma dificuldade, você pula e vai para outro lugar. Aí, fácil, né? Mas aqui a igreja aguentava firme todas as situações. E aí vem o versículo 11 com a promessa ao que vencer. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma frase interessante, né? Quem tem ouvido? Todos nós temos ouvidos, né? Aqui ele está querendo dizer para você dar ouvido, prestar atenção, dar atenção e realmente guardar no sentido de fazer cumprir a palavra de Deus em sua vida. Então, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí ele diz: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Veja que maravilha, né? Porque o dano da segunda morte é a morte eterna. É a perdição no lago de fogo. Essa é o dano da segunda morte. E aqui está dizendo que de modo algum aquele que vencer sofrerá esse dano. Mas, em contrapartida, sofrerá o dano da primeira morte. Talvez uma morte tranquila no meio da sua família ou uma morte com perseguição. Os primeiros discípulos, os primeiros cristãos morreram, a maioria deles com morte com perseguição, né? Então aqui a igreja de Esmirna, uma igreja perseguida, uma igreja pobre, porém uma igreja militante, né? Uma igreja ali perseverante com a palavra do Senhor nos seus lábios e no seu ser, né? Eles ali realmente vestiram as vestes da santidade perante o Senhor. Então que a gente possa dar ouvidos ao que o Espírito fala à nossa igreja, a nós mesmos que somos a sua igreja. Não queira ouvir somente aquilo que afaga o seu coração, porque a palavra do Senhor, ela não muda, porque alguns estão dizendo que é diferente do que está escrito. Alguns leem a palavra e falam coisas diferentes para te dar um conforto que não é o conforto necessário para você enfrentar as dificuldades. Não queira ser ali passado mão na sua cabeça, mas enfrente as dificuldades, porque a vida cristã vai trazer dificuldades para você, não importa o que você tenha ouvido. Então ouça o que realmente a palavra de Deus está falando com você, para que quando vier a dificuldade, quando vier o dia mau, você esteja preparado para enfrentá-lo. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e espero que Deus possa ter falado ao seu coração com mais clareza. A paz a todos.